E nessa época tão tecnológica que a gente está vivendo, ela abre espaço para muitos questionamentos. Tem um que é super importante. Será que o uso das redes sociais faz mal à saúde dos adolescentes? Pesquisadores do Reino Unido estão atrás, eles foram já atrás dessa resposta e concluíram que não prejudicam a saúde, mas isso apenas quando os adolescentes, as crianças, não trocam as atividades para poder ficar ali, mexendo no celular. Olha só. Uma curtida aqui, outra ali e pronto. São várias horas em frente às telinhas. Tempo que poderia ser ocupado por atividades que são bem mais importantes para a saúde, como dormir e praticar exercícios físicos. Durante 3 anos, mais de 12 mil adolescentes foram questionados na Inglaterra para ajudar o levantamento dos pesquisadores. Foi notado que as adolescentes são as mais afetadas pelo cyberbullying e, por isso, podem ficar vulneráveis a problemas psicológicos. Além de relatarem que a ansiedade aumenta conforme os anos vão passando. Mas essas complicações atingem os dois sexos. Todos os entrevistados que disseram checar as redes sociais mais de 3 vezes por dia apresentaram uma pior saúde mental que os outros. Entre as complicações relatadas estão perturbação do sono, cyberbullying e falta de exercícios. Uma dica dos responsáveis por esse estudo é que os celulares sejam deixados de lado a partir das 10 horas da noite, nem um minutinho a mais. Tá aí, nem um minutinho a mais. E quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o Fagner Borges, que é especialista em mercado digital. Fagner, uma ótima tarde para você. Que lugar bonito é esse que você está aí? Que lugar é esse? Amigo. Eu estou aqui em Vale Nevado, no Chile. Tá fazendo uma viagem boa aí, então, né? Viemos para cá. Mas trabalhar e curtir também. Vamos voltar para o nosso assunto. Wagner, a gente falou dos prejuízos aí de se usar a internet, as redes sociais, já fazendo um tacadão para o pessoal de casa entender. Eu acho que isso também vale um puxão de orelha para os pais, porque permitir esse processo todo, se falando de crianças e adolescentes, esse primeiro passo de deixar que eles continuem usando, realmente cabe aos pais. Sim, é importante que os pais fiquem de olho, mas também é importante que os próprios pais deem o exemplo. Porque quando você dá o exemplo, as crianças seguem, né? E o grande ponto, acho que o principal para você conseguir manter as suas redes sociais desconectadas é você tirar as notificações, parar de receber notificação. Porque toda vez que você recebe a notificação, você se torna refém. É um gatilho que é ativado no seu cérebro e você acaba olhando para ver o que chegou, o que aconteceu. Isso tira tanto a produtividade quanto também atrapalha nessa questão de você manter uma qualidade de vida. Fagner, os pesquisadores foram atrás dos adolescentes para ouvir a opinião e saber como eles acessavam ali as redes sociais. A gente fala dessa faixa etária especificamente porque eles são afetados diretamente. É uma fase de formação e o que se vê naquelas redes sociais, muitas vezes os adolescentes tentam assimilar isso como vida e acaba gerando logo uma frustração inicial com essas redes sociais. É importante perceber, e isso é importante principalmente para os adolescentes, que normalmente o que a gente vê nas redes sociais não é exatamente o que a pessoa vive. Muita gente transmite, faz só a parte boa da vida, né? Mostra só o lado bom da vida e não mostra o outro lado. E da mesma forma, por estar atrás de uma tela, as pessoas elas não se preocupam em filtrar um pouco o que falam. E acabam por machucar e causar transtornos que lá na frente vão fazer diferença na vida. Então, quanto mais importância você dá para o que é dito na rede, pior vai ficando a sua mentalidade para que você alcance o sucesso. Pois é, Fagner, os pesquisadores ainda apontam ali uma espécie de mini manual para que a situação vá se amenizando. Você acredita que além de controlar o horário, eles citam ali até as 10 horas da noite como um limite máximo para utilizar Instagram, Facebook, enfim, seja qual for a rede. Você vê alguma outra mudança que possa ser adotada além dessa de delimitar esse horário de uso? O que eu faria? Primeira coisa é colocar no máximo dois horários de acesso no dia. Para quê? Para você poder controlar e não se tornar refém da agenda das outras pessoas. A segunda coisa que eu faria é acordar de manhã e pensar em algo que você faria se fosse o seu último dia de vida. Então, hoje é meu último dia de vida. O que eu faria hoje? E aí você sempre fazer uma coisa diferente todo dia para que você viva com mais satisfação. Acorde agradecendo a vida que você tem e durma agradecendo a vida que você tem, porque ela é uma dádiva. Além disso, é importante você também estar presente para cada vez que você para poder
ver a rede social, para olhar o celular, cada vez que você para ver uma notificação, você acaba tendo que perdendo tempo para voltar para as atividades que você estava. E isso faz com que você se torne muito mais improdutivo e faz com que você também não gere resultado nos estudos, não gere resultado no trabalho para os adultos. Então, a gente tem que se policiar. Com relação a você dormir, antes de dormir, o que mostra é que você tem que parar pelo menos meia hora antes de você dormir. Porque a luz do celular, ela afeta a nossa visão e o nosso cérebro entende que ainda é de dia. Por isso que a gente demora a dormir e o nosso corpo não produz a melatonina. Como ele não produz melatonina, você não consegue dormir. E aí, por isso que dá insônia, por isso que dá aquela dificuldade de sono. Então, é importante você parar de ver o celular para que o cérebro comece a produzir a melatonina no seu corpo e aí você tenha um sono profundo. Senão, o seu sono vai ser superficial e você vai ter uma noite ruim de sono. Tá aí, Fagner, ótimas dicas. Espero que o pessoal de casa tenha anotado, as mamães aí, os papais que não sabem como controlar a criançada, a adolescência, que é uma fase lidar com esses jovens bem mais complicada. A gente vai tentando mudar aos poucos e apresentar um pouco mais de vida para essa garotada toda. Valeu pela participação, viu? Ótima viagem aí para você. Aproveita esse lugar bonito. Obrigadão, cara. Valeu, até mais.